Grande dia! Hoje quero compartilhar com vocês algo de extrema importância para a vida dos nossos filhos e que muitos pais têm negligenciado. Esses dias nós estávamos no parquinho do shopping e enquanto as crianças brincavam, eu estava sentada ali observando elas. E eu presenciei uma menininha de aproximadamente 8 ou 9 anos perdida dos pais. Começou na primeira vez que eu fui levar uma das crianças ao banheiro. E ela tava saindo, eu não vi, mas a minha filha que tava comigo viu. Ela tava saindo chorando. Depois ela voltou chorando, saiu de novo chorando e voltou sozinha. E aí minha filha falou assim, nossa mãe, você viu aquela menininha? Ela tava aqui dentro, ela saiu chorando, ela voltou aqui chorando e saiu de novo e ela nem usou o banheiro. E aí eu falei, nossa, eu não percebi. Porque tinha mais pessoas e eu tava focada em levar a outra filha que estava comigo também ali, né? No banheiro, prestando atenção. E daí depois a gente saiu do banheiro e voltou pro parquinho. E eu presenciei 2 mulheres vindo até a segurança com essa menininha e falando que ela estava perdida dos pais. E naquele momento me chamou muita atenção, porque aí ela veio perto de mim, né, e eu falei assim, eu levantei com o meu celular e falei assim, qual é o telefone da tua mãe? A gente liga pra ela aqui dela. Eu não sei. Aí já tinha me chamado a atenção de ela ter saído do parquinho, ido ao banheiro, voltado. Também tinha me chamado a atenção de ela não ter ido procurar a segurança e ter ido procurar algumas famílias que estavam ali para contar que estava perdida. E me alertou muito forte a questão de ela não saber o telefone da mãe. A única informação que ela tinha é que a mãe tava de calça preta, blusa preta e cachecol preto. E o nome da mãe que ela falou ali também. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas crianças não estão sendo instruídas em como se comportar em situações de emergência. E muitas vezes existem situações de emergência que a gente até ensina, né, uma criança de se pegar fogo, se isso, e muitos também não. Mas tem situações em que a gente nem para pra pensar, porque a gente não quer, e em nome de Jesus nunca vamos passar, mas a gente não prepara uma criança para de repente saber como se comportar em uma situação inesperada que nós não desejávamos, que nós não contávamos com ela, mas a criança precisava estar preparada. É melhor que a criança não precise usar aquele conhecimento que ela tem, do que ela precise e ela não saiba o que fazer, como foi a situação dessa menininha. Então aquilo ficou queimando muito forte dentro de mim, e eu lembro que foi numa sexta-feira, e na segunda eu tava com algumas amigas, e assim, eram 3 amigas que, gente, elas cuidam muito da educação dos filhos, e elas se esforçam, elas estudam, elas acompanham de pertinho os filhos, e eu comentei essa situação com elas, e elas falaram, meu Deus, a gente também não ensinou. Eu falei, como assim? Hoje essa é a tarefa de vocês. Vocês vão chegar em casa, vocês vão ensinar as crianças a começar a memorizar. Isso é um hábito que eu tenho aqui desde sempre, desde cedo, com as 3. E a minha mais nova, hoje ela tá com 5 anos, mas eu acho que eu comecei com 3 anos, se eu não me engano, a memorizar. O que eu faço? Eu anoto o telefone, tanto meu quanto do meu marido, num papelzinho, assim, ó, sulfite. Coisa simples, nada mirabolante. Anoto e eu sento e fico repetindo com ela algumas vezes. E ela vai pegando. E, gente, isso faz muita diferença. Eu percebo que muitos pais e muitas mães estão muito focados em preparar os filhos para várias coisas, mas não para esse tipo de situação. Primeira coisa, seu filho, sua filha precisa saber o nome completo dele. Segundo ponto, o nome completo dos pais. Seu filho e sua filha precisa saber o seu nome completo. Isso é muito importante, gente, isso é sério. Terceiro ponto, pelo menos um telefone decorado. Se souber do pai e da mãe, maravilhoso. Mas pelo menos um a criança tem que saber. Isso é muito importante. E eu acho louco que isso tem chocado as pessoas. Por exemplo, essa minha filha mais nova que eu comentei, que tem 5 anos, eu lembro de um episódio no ano passado que a gente tava na escolinha da igreja e no cadastro dela tava o telefone do meu marido. E ela queria muito ir ao banheiro, nós não permitimos que outras pessoas levem elas ao banheiro. E a moça tava tentando ligar no celular do meu marido, mas tava faltando o 9 na frente. Sabe aquele 9 que veio depois? Então, não tava. E não tava conseguindo. Aí ela falou assim, moça, liga pro celular da minha mãe. É esse, o número. Aí a mulher me ligou. Eu fui lá,
levei ela ao banheiro. Quando eu levei ela de volta pra escolinha, a moça falou assim, gente, eu fiquei impressionada que ela desse tamanho sabia o teu número e me falou. E várias vezes, quando a gente precisava dar o nosso telefone, eu pedia que ela desse. E isso com as outras duas também, mas só que como ela é mais novinha, eu tô usando ela como referência e como citação aqui pra vocês. Então isso vai ajudando a criança a memorizar melhor. Foque em ensinar o número, porque é muito útil. Quarto item, a cidade onde mora. Sua criança precisa saber pelo menos o nome da cidade onde ela mora. É bom também, às vezes, saber o bairro, né? Mas aí já é uma coisinha, um estágio mais pra frente. O bairro, a cidade, o estado, o país. O seu filho precisa saber se situar. Isso é muito importante, gente, não deixem passar, não deixem. Quinto item importante, telefones de emergência. Polícia, 190. SAMU, 192. Bombeiros, 193. E para que você liga para esses números? A criança precisa ser instruída sobre isso. Então, eu tô perdida, eu tô em uma situação de emergência, ou eu vi uma pessoa estranha circulando ao redor da minha casa, ou qualquer outra coisa, pra quem que eu ligo? Polícia. Tem alguém ferido aqui, pra quem que eu ligo? Passando mal, SAMU. Uma situação de incêndio, tem alguém preso no elevador. Eu lembro que a gente foi ao corpo de bombeiros, e um dos bombeiros foi legal porque eu não lembro se a minha filha mais nova tinha 3 ou 4 anos também, que a gente foi no corpo de bombeiros. E ele falou assim, vocês sabem o telefone do bombeiro? E ela sabia, e dela falou. Dele, por que você liga pro bombeiro? Se alguma coisa pegou fogo, ou se alguém se machucou, acho que ela falou alguma coisa assim, por conta do SIAT, né? E aí ele falou assim, tem mais coisas que você pode ligar. Então uma outra coisa alguém ficar preso no elevador, você liga pro bombeiro. Se você vê algum animal ou alguma pessoa preso numa árvore, você liga pro bombeiro. Então a criança precisa saber em qual situação ela usa. E assim, primeiro você ensina o número. Porque às vezes o pequenininho não vai saber muito bem diferenciar, enfim. Mas depois você vai acrescentando mais informações em relação àquilo. E o sexto item da nossa lista é para quem pedir ajuda quando estiver perdido. Gente, isso é uma das coisas mais importantes para os nossos filhos em relação a eles se perderem em algum lugar, seja no shopping, seja na igreja, seja num parquinho, seja em qualquer lugar. Os nossos filhos precisam saber para quem pedir ajuda. Aquela menininha, ela nunca deveria ter saído do parquinho sozinha para ir pro banheiro, ainda que fosse do lado, muito perto, sério. Além disso, ela não deveria ter chego nas famílias falando que estava perdida. Ela deveria ter ido falar com a segurança. Mas não tinha nenhuma segurança. Ali no caso tinha, ela não procurou. Ela acho que até tava passando pela segurança para ir pro banheiro. Mas ela precisa estar entendida dessa informação, ciente disso. A criança precisa ser instruída. Isso é muito sério. Então, ela não pode sair andando para procurar os pais. Ela tem que ficar onde ela se perdeu. Essa é a primeira coisa que você tem que falar para a criança. Parar onde ela estava. Outra informação que você deve passar para ela procure um funcionário identificado. O segurança ou alguém que trabalha na loja que ela se perdeu e preste atenção no nome. Eu sempre falo, olha o nome no crachá. Isso é muito importante, gente, porque você precisa saber com quem você falou. Além disso, segurança, recepção, caixa de loja. Ou, em último caso, você não achou nenhum funcionário, você não achou nenhum segurança, não achou nada, procure uma mãe com filhos pequenos. Mas isso é em último caso, porque hoje em dia tem casos muito tristes acontecendo com mulheres que têm filhos, né, juntamente ali com elas, que aparentam crianças, que você nem sabe se são filhos delas. Então, você precisa instruir a sua filha, o seu filho, a tomarem essas ai, meu Deus, a palavra fugiu, mas essas precauções, essas ações, enfim, porque são procedimentos muito importantes. E se tiver alto-falante no lugar que tiver, peça para anunciar os pais no alto-falante. E uma coisa que é muito importante é que a gente tenha em mente que não basta falar uma vez. Se você é mãe, se você é pai, você sabe, gente, você vai ter que repetir, e repetir, e repetir, e repetir mais uma vez. Então a gente vai precisar ensinar, a gente vai precisar treinar, a gente vai precisar simular uma situação. Então pergunte para a criança, simule e viva perguntando assim,
Se você se perdesse da mamãe no shopping, o que você ia fazer? Ah, tá, a criança vai falar. Se ela falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que você ensinou, relembre ela daquilo que ela precisa fazer. Uma hora ela vai acertar o caminho ali na resposta. E a gente torce para que ela nunca precise usar essa informação que está sendo ensinada. Mas se um dia precisar, ela foi instruída. E treine o tempo inteiro. Sempre fique perguntando, qual que é o telefone do papai e da mamãe? Uma coisa muito importante, gente. Vocês vão ter que ensinar que não é pra passar o telefone do papai e da mamãe pra qualquer pessoa, porque eu tive que fazer isso. A minha filha queria mostrar e contar pra todo mundo que ela sabia o telefone da mamãe e do papai e ela queria contar. E aí já é outra conversa que eu tive que ter com ela. Não é pra qualquer pessoa que você passa o telefone do papai e da mamãe. Isso também pode ser muito perigoso. E, gente, isso me fez lembrar de uma coisa muito importante e que é muito séria. Todo esse episódio, assim, me fez ficar refletindo na questão de que o treino da memória das crianças está sendo negligenciado. Hoje em dia, é muito comum a gente escutar falar assim, mas não precisa decorar tabuada, tem calculadora. Não precisa memorizar o telefone do celular do pai e da mãe, né? Tem o celular que vai ter ali a agenda. Não precisa saber o endereço ou saber como chegar nos lugares principais que você frequenta, porque tem o GPS. Só que, e quando a bateria do celular acabar? E quando não tiver calculadora? A gente vai ficar depositando a nossa confiança em objetos que podem nos deixar na mão? Uma das coisas que a gente tem que fazer é treinar a memória dos nossos filhos e a nossa própria. Você sabe o telefone do teu marido? Você sabe o telefone da tua esposa? Exercitem a memória de vocês. Obviamente isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive eu poderia até abrir aqui, expandir essa questão de que a pessoa que não tem uma memória que trabalha bem, ela é induzida a pensar aquilo que os outros pensam, porque ela não tem repertório para fazer com que ela pense. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas parem para pensar que a memória, ela é para o pensamento aquilo que a lenha é para o fogo. Então nós precisamos trabalhar a nossa memória para que a gente passe a pensar melhor e não seja enganado. Mas, isso aí, quem sabe já não é uma introdução para um próximo ou um outro vídeo, né? Gente, faz muito sentido vocês focarem em trabalhar a memória dos filhos de vocês. Comecem passando o telefone de vocês para eles e trabalhando diariamente. Aquele trabalho de formiguinha, um pouquinho todos os dias, bem feitinho, que vai resultar no resultado. Tá bom, né? Vai resultar num resultado maravilhoso. Então é isso, gente. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo simples, com dicas, assim, óbvias, mas que é aquele óbvio que precisa ser dito, porque a cada 10 famílias, mais ou menos, que eu conversei, sem brincadeira nenhuma, aproximadamente 8 não ensinaram o telefone para os filhos, não ensinaram informações importantes, como fazer em caso de emergência e em caso de se perderem dos pais. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilhe com uma amiga que tem filhos para que ela possa também instruir eles da melhor forma para vivenciar uma situação de emergência. Um beijo e até o próximo vídeo.